exato, R$ 4.740.750 de premiação pela vaga nas quartas de final. A bola rola às 19 horas. No jogo de ida, deu Atlético Mineiro, voltou a vencer o Flamengo no confronto direto após 5 partidas. Mauro César, a sua expectativa para o jogo de hoje, o Flamengo que vem oscilando, né? O Flamengo desde a retomada aí do futebol brasileiro, desde a participação na Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo que vem oscilando e hoje tem esse jogo decisivo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, Mauro. O Flamengo deve revezar aí o elenco, como vai fazendo o Felipe Luiz, né? A tendência ele fazer pelo menos 4 ou 5 mudanças em relação ao jogo passado. Ele fez 6 em relação de quinta, né, para domingo, quando pegou o Ceará. Quinta enfrentou e perdeu para o Atlético Mineiro. E hoje ele deve mudar o time de novo, né? Os laterais devem mudar, o Alan deve jogar e o Pedro. Pelo menos essas 4 trocas são praticamente certas, né? No mesmo jogo passado foi o Emerson Royal, deve entrar o Varela. Do lado esquerdo jogou o Alexandre, vai ser o Ayrton Lucas ou Vinha. Jogou o Everton Araújo junto com o Jorginho. Jorginho não joga sábado contra o Mirassol, está suspenso para jogar hoje. Então, do lado dele, imagino que dessa vez seja o Alan. E na frente, o Pedro vai jogar, certamente. Ele não tem o Luiz Araújo, que ficou no Rio de Janeiro por precaução, né? O Cebolinha está disponível de novo, o Michael ainda não. O Bruno Henrique também foi preservado. Não estão machucados. Eles foram tirados, que é aquela coisa de controle de carga que eles fazem. Tanto o Luiz Araújo como o Bruno Henrique não estão machucados. E o Arrascaeta saiu no intervalo passado, mais por precaução contra o Ceará, mas não sentiu nada grave e vai jogar. E ele não joga contra o Inter, está suspenso. Na outra quarta pela Libertadores. Então eu imagino que ele usa o Arrascaeta dos 2 jogos, depois ele vai descansar uma semana, né? Até o jogo contra o Inter no outro domingo, que talvez ele participe. Eu acho que o Felipe Luiz está fazendo bem esse jogo aí de revezamento dos jogadores. Ele está conseguindo manter um time competitivo nos dois certames, mas não tem jogado bem, né? Não tem jogado bem. Essa é a questão. Acho que hoje ele precisa ter uma carta na manga, uma estratégia diferente, tentar surpreender o Atlético. O Flamengo tem sido um time muito previsível. O Atlético acho que não vai mudar o seu modelo, vai jogar mais defensivamente, embora eu acho que não tão fechado como no Maracanã. Até o Cuca, já que estava quase entrando em campo para jogar na defesa, depois que fez 1-0, então. Mas a tendência é mudar isso aí, sair um pouco mais para o jogo. Está jogando em casa, né? A torcida vai querer que o time saia para o jogo, mas acho que vai partir de um jogo de deixar a bola com o Flamengo e jogar mais fechado. É o que eu acredito que o Atlético faça. Não acho que o Atlético vá jogar em cima do Flamengo de cara. Pode subir a marcação em alguns momentos, como na jogada do erro que o Flamengo cometeu, que gerou o único gol da partida da semana passada. Enfim, mas eu acho que a maneira como o time do Flamengo jogou no domingo, segundo tempo contra o Ceará, que foi muito ruim. O primeiro tempo foi bem ok, o segundo foi péssimo. Acho que aumenta a responsabilidade sobre esse jogo. Porque uma coisa é você falar, não, minha prioridade é o brasileiro. Você vai lá, ganha, joga bem, está fazendo aqui o papel. Mas quando você fraqueja aqui, a outra competição acaba ganhando um holofote maior. Né? Porque aí você junta tudo. Há uma derrota em casa, um jogo abaixo contra o Ceará, não venceu, e aí você é eliminado. Depois você junta esse combo da semana, é claro que vai ter mais reclamações do que o normal. O próprio Flamengo se meteu nisso, né? E o Atlético, vejamos como é que vai ser, né? Como é que vai se comportar, jogando em casa, piso sintético, né? Também. O Flamengo já ganhou do Palmeiras no piso sintético esse ano, né? Então, eu acho que isso não ajuda, mas também não é um obstáculo maior. É aquilo, né? Assim, se o Flamengo tivesse entrado com um time mistão, reserva, né? Depois poderia até lamentar os pontos que foram perdidos, mas teria ainda essa justificativa. Não, entrei com um time misto aqui, diferente, reserva, bem alternativo e perdi os pontos. Mas como entrou com a força principal e não conseguiu os pontos, aí leva também essa pressão para a Copa, pode levar essa pressão para a Copa do Brasil, né? Porque aí essa semana do Flamengo pode ser assim, ó, não conseguiu os pontos que precisava no Campeonato Brasileiro e também saiu da Copa do Brasil. Então, do que adiantou priorizar uma competição ou priorizar outra? Acompanhei nas últimas horas, Mauro, você trouxe a informação de que o Boto teve uma conversa com o Felipe Luiz justamente para falar, né, que o Flamengo tem, pelo menos nos últimos jogos, o Flamengo tem apresentado menos e tem entregado menos do que aquilo que pode entregar. E o Felipe Luiz... É uma conversa, né? A questão é assim, eles conversam sobre isso. Acho que esse que é o ponto. O Flamengo contratou um diretor técnico, um diretor esportivo, um diretor de futebol, aliás, com um viés técnico. Ele foi treinador, ele foi scout. Então, ao contrário do Marcos Braz, que é mais, assim, eu gosto do Marcos Braz com o papel dele. É um cara que contrata, é um cara mais gestor de grupo, mais boleirão, né? Que lida com o jogador, fica ali parando nos egos aqui, ali, é o estilo dele. O Alexandre Matos não é diferente disso, né? A diferença é que o Alexandre Matos é um cara remunerado, o Braz era um funcionário, era um vice-presidente eletivo, né?